No vídeo de hoje eu vou falar sobre a gamela posicionadora, mas um pouco diferente da forma como eu já mostrei para vocês o uso em outros vídeos aqui do canal. Então vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber sobre a gamela posicionadora é que ela de fato agiliza bastante o ensaio, ela auxilia bastante no posicionamento, trazendo bastante praticidade para o seu ensaio, né? O seu fluxo fica melhor com a gamela. Mas uma coisa importante de você entender é que não é de cara normalmente que você vai acertar. Mas eu tô aqui para te trazer umas dicas importantes sobre o uso da gamela posicionadora no seu ensaio. Primeiro ponto, se você tem um puff, não importa se seu puff tem uma costura, se seu puff tem buraco, ou se seu puff é um puff pastilha que não tem buraco nenhum, ou se você usa um ambiente reto, ou se você vai usar na casa do cliente, se você vai colocar numa poltrona, como por exemplo, eu também já gravei um vídeo aqui no canal, vou deixar até como sugestão, caso você não tenha puff, como é que você arruma com a gamela em outro lugar. Mas, o mais importante aqui, independente do seu puff, de onde você vai usar, a dica que eu vou dar vai servir, tá bom? Então vamos lá, sobre a gamela em si. O mais importante de você saber é que existe sim um tamanho ideal da gamela para que ela funcione nos ensaios. Então, por exemplo, quando você me manda uma mensagem falando Bel, meu bebê afunda muito na gamela, Bel, eu não consigo, parece que a gamela é muito grande, parece que a gamela... Sim, eu vou te falar agora. O tamanho ideal, a circunferência é de aproximadamente 32 centímetros e a profundidade é de aproximadamente 10 centímetros. Porque aproximadamente pode ter uma pequena variação para mais ou para menos, mas se for muito mais ou muito menos do que isso, vai dar diferença e vai impactar nos seus ensaios também. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você vai utilizar a sua gamela no puff, eu normalmente uso sempre posicionadores, e não precisa ser necessariamente um posicionador, podem ser paninhos, bolas de meia, para auxiliar nesse processo. Então, por exemplo, se você vai, dependendo da pose que você vai fazer com o bebê, é necessário um calço. E aí você vai levantar a gamela e vai colocar um posicionador embaixo. Ou, em algumas ocasiões, é necessário que você coloque na borda da gamela um pequeno posicionador para levantar um pouquinho o rostinho, ajustar a mão do bebê. Eu vou mostrar um caso aqui numa pose só para vocês terem ideia de como isso funciona. Por exemplo, se eu for colocar o bebê aqui na pose do koala, primeiro ponto de você entender também que às vezes quando fala Bel, eu não consigo usar a gamela, meu bebê está sempre afundado. Verifica se não é a posição do bebê dentro da gamela. Um ponto importante de você sempre entender sobre a gamela é que você normalmente não vai usar a gamela inteira, o espaço da gamela inteira. Ou seja, nesse exemplo que eu vou dar para você aqui na pose do koala, eu uso a metade da gamela. Um pouquinho mais do que a metade. Mas perceba que o bebê está mais para frente do que para trás lá, ó. Se eu for colocar ele ocupando a gamela inteira, a parte da frente dele vai ficar enterrada dentro da gamela. Então esse é um ponto de atenção, por isso dificuldade. Isso serve para todas as poses. Eu estou dando exemplo aqui na pose do koala, mas preste atenção nisso em todas as poses. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse bebê mais à frente da gamela, eu vou apoiar o pezinho dele próximo da borda da gamela e a mãozinha na borda da gamela. Por quê? Porque eu vou usar a borda da gamela a meu favor. Se necessário for para sustentar a cabeça ou a mãozinha, embaixo de todas as mantas, na borda da gamela, eu vou contar com a ajuda de um posicionador. E aí eu vou ter essa diferença aqui, ó. E aí com isso, eu também posso ajustar como? Ó, eu percebi que eu ajustando aqui, ainda tá pendendo a cabecinha. Então eu faço o quê? Eu deslizo a gamela aqui um pouquinho, e aí eu vou conseguir manter o bebê ali onde eu preciso manter. Então essas são as dicas e os segredos mais importantes do uso da gamela posicionadora. Você gostou? Se você gostou, aproveita para se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo e deixar aqui o seu comentário.